O segredo das coisas. Hoje, em O Segredo das Coisas, conjunto de aço para bistrô. Impressão tipográfica. Luminárias de bambu de cerâmica. E compressores de asfalto. Os conjuntos de aço para bistrô são ornamentos em cafeterias com estilo europeu e pequenos restaurantes. O conjunto consiste em uma pequena mesa e 2 cadeiras. Os conjuntos para bistrô também são populares em lares com pouco espaço ao ar livre, já que costuma haver espaço suficiente para uma na varanda ou num pequeno pátio. O pequeno bar e restaurante conhecido como bistrô surgiu no século XIX na França. Seus icônicos conjuntos ainda são produzidos hoje em dia, tanto no estilo tradicional quanto no moderno. Essa fábrica francesa os produz usando tiras de aço plano com bordas arredondadas. O primeiro passo é deixar a tira plana com rolos que aplicam pressão. O aço, então, entra em uma prensa que faz 3 operações simultâneas. Ela corta os pedaços do tamanho necessário, arredonda as pontas e faz furos nos locais certos. Essas são peças para as pernas da mesa. Enquanto isso, essa máquina controlada por computador dobra uma vara de aço com 1 centímetro em um círculo para formar um anel que vai apoiar o tampo da mesa. Essa mesa é dobrável, permitindo que seja dobrada na hora de guardar. Por isso, 2 das pernas são articuladas. Um pino e um furo as prendem na posição aberta. Depois de montar as pernas dobráveis, todas as peças da base são posicionadas em um suporte de montagem. Então, um robô soldador é operado para soldar as barras transversais, reforçando as pernas e soldando as pernas no anel. Leva apenas 2 minutos para que as partes sejam soldadas na base da mesa dobrável. Os fabricantes fazem a tampa da mesa usando uma folha de aço quadrada. Essa máquina primeiro arredonda os cantos, transformando o quadrado em um círculo. Ela então puxa a ponta para cima para formar uma borda de 1 centímetro, no que depois vai se tornar a parte de baixo do tampo da mesa. Ela também faz um furo no centro para o cabo do guarda-sol e também puxa essa borda. Um técnico junta o tampo da mesa com a base dobrável. Ele insere o anel na borda da parte de baixo do tampo da mesa. Então, abre a base e usa alicates para separar e depois une as pontas do anel. Em seguida, protege o lado de baixo da mesa com um pedaço de metal e solda as pontas que foram unidas. A mesa agora está totalmente pronta. As partes para a cadeira são cortadas na mesma prensa que faz as pernas da mesa. Cada cadeira tem 2 pernas longas e 2 mais curtas. Essa máquina dobra e torce simultaneamente as 2 mais curtas e dobra as 2 mais longas. O técnico então as conecta com uma barra transversal. O técnico seguinte coloca essas pernas mais curtas conectadas em outra máquina. Ele adiciona arruelas nas pontas que ficam para fora da barra transversal e nas 2 pernas mais compridas da cadeira, conectando-as com a barra transversal. Mais embaixo, a máquina solda essa barra transversal e transforma cada ponta da outra barra transversal num rebite, que cria o ponto onde essa estrutura da cadeira vai ser dobrada. O técnico seguinte coloca a estrutura em outra máquina, posicionando os 3 furos de cada lado em pinos de aço perpendiculares. Ele coloca 2 ripas de metal para o encosto da cadeira nesses pinos e então mais 5 para o assento em pinos idênticos rebitados em um par de barras de aço. A máquina então transforma os pinos em rebites, prendendo-os nas ripas. Ele então coloca o assento na estrutura, completando a construção da cadeira.
As mesas e cadeiras seguem para a linha de pintura. A primeira estação limpa e seca os móveis. Em seguida, outro técnico abre cada uma para passar tinta nos pontos de articulação. Então, borrifadores automatizados pintam o resto. Essa é uma tinta de uso industrial, conhecida como tinta em pó. Depois passa por um forno em túnel por 10 minutos a quase 190 graus Celsius para assar. Técnicos aplicam adesivos com as informações do produto, partes almofadadas com capas de plástico e protetores nos pés. Esse conjunto para bistrô agora está pronto, é só desdobrar e usar. No mundo da eletrônica, onde poucos toques num teclado enviam um convite ou um cartão de aniversário, não é mais tão comum receber alguma coisa impressa à moda antiga. Ainda assim, não há nada mais elegante do que a impressão nítida e em baixo relevo que as impressoras tipográficas tradicionais produzem. A impressão tipográfica é um método que tem centenas de anos e que está ressurgindo. A impressora faz uma impressão com relevo no papel quando aplica a tinta. Primeiro, o impressor esboça algumas ideias para o projeto e então contorna com tecnologia digital, finalizando as cores e a composição e escolhendo a fonte em tradicionais tipos de metal. Ele corta o papel do tamanho do cartão comemorativo que será feito. O papel é 100% de algodão, que é mais maleável do que o papel comum de fibras de madeira e assim permite uma impressão mais profunda. O papel de algodão é mais delicado, então tem que amortecer enquanto corta, ou a pinça que segura a pilha vai marcar o papel. Agora está na hora de preparar. Ele coloca a fonte selecionada no gabinete dos tipos. Cada caractere individual, chamado tipo, fica ao contrário, porque o tipo ao contrário faz a impressão correta. Ele encontra os tipos para a primeira linha do texto e os alinha da esquerda para a direita e de cabeça para baixo no que é chamado de linha de texto. Depois que completa a linha de texto, que é o molde, ele aprende na posição. Então pega a estrutura de metal chamada de rama e coloca a forma em uma posição específica dentro da estrutura, preenchendo o espaço que sobra com blocos de madeira que são adornos. Pouco abaixo do pedaço de adorno, que está debaixo da forma, ele coloca um dispositivo de pressão chamado de cunha e o expande com uma chave. Isso prende a forma na posição. Ele escolhe a cor de cada tinta em uma paleta de cores e segue a receita misturando. Isso é diluidor de tinta, que funciona como thinner, diluindo a cor mais escura e a deixando mais clara. Ele mistura o diluidor com a tinta, misturando bem os dois produtos. Quando a cor fica igual à da paleta, ele coloca um pouco em um pedaço de cartão e leva a mistura até a prensa. Ele a aplica pontilhando todo o disco com tinta. Então bombeia o pedal para que os rolos se movimentem para frente e para trás sobre o disco. Isso espalha a tinta sobre o disco e nos rolos. Ele insere a rama que contém a forma no que é chamado de fundo da prensa. Agora é hora do teste. O impressor puxa a alavanca para unir o fundo e o carretel. Assim, a forma, que recebeu tinta dos rolos, cria uma impressão preenchida com tinta no papel. Se a impressão não estiver boa, ele marca a posição correta a lápis e instala pinos calibradores que vão prender o papel no local. Agora ele está pronto para começar a impressão. Nada aqui é automático. Ele coloca manualmente uma folha de cada vez nos painéis. A tinta seca rapidamente porque é a base de borracha e porque o papel de algodão a absorve bem. A técnica desse impressor é uma mistura do estilo tradicional e do moderno, porque ele usa imagens geradas por computador. Ele manda um arquivo digital para uma empresa que faz a placa de impressão em polímero, que ele coloca na base de alumínio que se encaixa na rama da impressora. Ele troca as placas para fazer a imagem seguinte com uma cor diferente que fica sobre o primeiro.
As placas de polímero juntam a antiga e a nova tecnologia e tornam possível imprimir imagens geradas por computador numa impressora tradicional. Depois de imprimir a parte de dentro do cartão comemorativo, ele usa uma régua colocada em outra prensa para fazer uma dobra perfeitamente reta no meio do papel. O resultado é uma linda impressão texturizada em um elegante papel de algodão, igual aos bons e velhos tempos, antes dos jatos de tinta, cartões eletrônicos e internet. Luminárias de bambu de cerâmica dão um toque zen a qualquer espaço. Feitas de cerâmica e inspiradas em bambus, elas se parecem com feixes dessa mata tropical, mas elas não são réplicas idênticas. Essas luminárias oferecem uma interpretação artística de um elemento exótico da natureza. Está tentando criar um clima tropical? O segredo é a luz. Essas luminárias de cerâmica celebram a beleza natural do bambu e iluminam seu lar. A produção da carcaça de cerâmica começa com uma mistura de barro e água conhecida como massa. Um misturador distribui as partículas por igual. A massa segue por um cano até os moldes de gesso. O artesão controla a quantidade que entra, garantindo que cada um fique cheio até abaixo da borda por 3 horas. O barro fica mais espesso e cristaliza nas bordas. Depois de tirar o restante da massa, ele apara a peça de barro, que tem uma consistência de betume. Depois de deixar solidificando um pouco mais, ele cuidadosamente desmonta o molde, revelando a peça de barro com detalhes que parecem de bambu. Depois de curtir durante a noite, a peça solidifica mais e sua cor fica mais clara. Usando uma faca, ele adiciona mais definição a alguns detalhes e apara as bordas ásperas. Ele também raspa as protusões que se formam onde as partes dos moldes se juntam. Ele lixa levemente a peça de cerâmica para alisar qualquer imperfeição restante. Usando uma esponja marinha úmida, ele limpa a peça toda. Isso amacia o barro na superfície e retira os pequenos arranhões deixados pela lixa. O artesão, então, faz furos na parte de trás da peça. Uma para instalar o bocal da lâmpada e outro para passar os fios até a caixa de passagem. Com a superfície de barro ainda úmida, ele faz marcações ou juntas no corpo do bambu. Ele também faz linhas verticais para criar o efeito de rachaduras que existem naturalmente no bambu quando ele seca. Depois de esquentar o barro numa fornalha e deixar resfriando por uma noite, o material se tornou uma peça forte e durável de cerâmica. A artesã examina em busca de imperfeições e então começa o processo de pintura. Ela passa uma tinta amarela bem clara na cerâmica. Isso dá à peça um pouco de cor, mas cria o tom desejado. Em seguida, ela mistura tinta a óleo verde com thinner e passa a mistura nas ranhuras e nas fendas. Isso acentua essas áreas. Ela também passa nas bordas da caixa de luz para definir melhor o contorno. Usando o algodão macio, ela pega um pouco de tinta da paleta e esfrega na cerâmica. Isso suaviza as pinceladas e dá um toque de verde à peça de cerâmica. Ela coloca a luminária em uma plataforma móvel e inspeciona a peça. Então aplica uma quantidade de tinta marrom na peça toda e a cor marrom predomina sobre a tinta verde e a amarela. Ela retira um pouco da tinta marrom. Isso a enfraquece um pouco e sutilmente faz surgir as demais cores. Isso produz variações de cor semelhantes aos vários tons do bambu seco.
A tinta transforma a peça. Um técnico insere o bocal e puxa os fios por um dos furos até a parte de trás. Ele prende o bocal na caixa de luz pela parte de trás usando uma arruela e uma porca. E isso completa essa luminária de cerâmica que imita bambu. Criar uma dessas leva cerca de uma semana, mas o resultado é mesmo único. Além de iluminar o ambiente, ela também dá um toque zen no seu lar. Compressores de asfalto são os pesos pesados da pavimentação. Eles são equipados com tambores vibratórios que pesam muitas toneladas. Todo esse peso, combinado com as vibrações mecânicas, compactam a nova pavimentação. E isso une as partículas agregadas umas nas outras para criar uma estrada mais duradoura. O compressor de asfalto vibra conforme aplica seu peso sobre o pavimento recém-colocado e esse processo remove as bolsas de ar que podem arruinar a nova estrada. Para fazer essas importantes peças de equipamento para a construção das estradas, um maçarico computadorizado corta o aço espesso. O técnico seleciona os programas que vão guiar o corte. O maçarico corta os painéis da carcaça do compressor, as placas para os rolos e muitas outras peças. Um técnico solda a frente da estrutura do compressor e prende placas de suporte para o pivô da direção. Outro técnico leva uma placa de aço até uma calandra. A máquina transforma o aço espesso na casca do rolo do compressor. A máquina precisa ser usada algumas vezes para chegar ao raio correto. Um guindaste logo transfere o aço enrolado para um suporte que posiciona divisórias dentro da casca. Ele então ergue a casca com as divisórias até uma mesa e o técnico passa cabos em volta. Ele ajusta o comprimento dos cabos com um pino de aço espesso e coloca suportes atrás dos cabos nas costuras para os proteger durante a solda que será feita depois. Ele instala correntes e as prende para segurar com firmeza a casca na mesa. Então ativa o chamado espremedor. Usando força hidráulica, essa máquina puxa os cabos para fechar a abertura da casca. E enquanto os cabos mantêm a emenda unida, uma solda provisória é feita na emenda e nas divisórias do lado de dentro. Com a solda provisória unindo tudo, um robô termina a solda tanto na costura quanto nas divisórias. A emenda da solda é grande e se sobressai na casca. Então o técnico seguinte lixa a costura até igualar com o resto da estrutura, permitindo que o rolo funcione suavemente. Depois de uma limpeza completa, o rolo vai para uma cabine de pintura para receber tinta Epoxy Primer e depois tinta de uretano. Os rolos passam cerca de 50 minutos em um forno para esquentar o revestimento. Um rebocador elétrico, então, os transfere para a linha de montagem. Aqui, a metade traseira da estrutura do compressor está ganhando forma. O técnico responsável pela etapa aparafusa um engate na estrutura. Ele prende um cilindro de direção hidráulico no engate e o prende com um espesso pino de aço. Outro técnico aparafusa pinos de guia no engate. Ele passa mangueiras hidráulicas na parte da frente e liga a estrutura traseira na dianteira. Em seguida, os dois baixam um motor a diesel na estrutura dianteira. Eles prendem o motor colocando parafusos espessos no grande suporte do motor. Uma argola central no pivô fornece uma segunda conexão entre as partes da frente e de trás do compressor. Os parafusos que prendem o elo na parte de trás são apertados. Seguindo em frente, os técnicos baixam a plataforma do operador completamente até posicioná-la com o assento e os controles. Eles prendem a base de controle na estrutura com parafusos em cada um dos 4 cantos. O compressor agora está pronto para os 2 rolos. Eles foram equipados com um mecanismo vibratório desde a última vez que os vimos.
A equipe aparafusa o rolo traseiro e depois conecta as linhas do sistema hidráulico que o controla. Eles instalam o segundo rolo e conectam as linhas hidráulicas e elétricas. Calibram os rolos para garantir que funcionem na mesma velocidade. Ajustam o pivô de direção se necessário. E agora, é só comprimir. Versão brasileira Audiocorp.